Bem-vindos a todos, os presentes e os ausentes, que ainda são de chegar. O nosso webinar vai aqui percorrer um pouquinho a temática da gestão da mudança e a evolução que a gestão da mudança foi tendo ao longo dos tempos. Vamos depois enquadrar uma das razões que nos traz aqui, que é o framework HCMBOK e o seu lançamento em Portugal e em que é que ele consiste, etc. Para isso, e na primeira parte, no fundo, vai ser, digamos, a parte mais gorda aqui do webinar. Portanto, vamos ter, e tive o prazer de poder contar com o Vicente Gonçalves, e, portanto, curiosamente, ele próprio se apresenta, não é? Como incluindo na sua educação artes performativas, ciências sociais, tecnologia de informação, em simultâneo com, depois, ao longo da sua carreira profissional, ter sido CIO do ano várias vezes, não é? 4 vezes, a reboque do seu trabalho, penso eu, na área na Globo e na rede do Infoglobo, portanto, rede de notícias da Globo. Pelo caminho, percorreu também e desenvolveu competências na área da gestão e da liderança na MIT, também no IMD, na Suíça, e pronto, e é o CEO do Human Change Institute, do HUCMI, é coautor também do HCMBOK, e pronto, e de entrada, penso que chega, ele próprio juntará as colheradas que tiver a juntar. Portanto, vou-lhe passar a bola em termos de ecrã, portanto, vou interromper a minha partilha e passar a partilha para o Vicente. Muito bem, pessoal. Um grande prazer para mim, uma honra estar falando com essa nação fantástica, Portugal, de onde nós temos nossas origens, onde nós temos nossas raízes e muita influência da cultura portuguesa e quase o mesmo idioma. Então, já peço desculpas aqui de antemão, caso eu fale alguma coisa que vocês não compreendam. Como já disse uma palavra aqui, falastrão, né, que é aquele que fala demais, o que fala mais do que deveria, digamos assim. Mas eu vou direto para o tema aqui, que é o mais importante. Nós somos o Human Change Management Institute e não somos human à toa. Somos human porque nós entendemos que as mudanças organizacionais elas começam com as pessoas. É mudando através das pessoas e não apesar das pessoas que nós chegamos nas mudanças organizacionais. O Human Change Management Institute está hoje, já preciso atualizar esse mapa, incluindo aí Portugal, Cabo Verde, Moçambique e Angola. Estamos hoje já em 32 países, essa organização que nasceu no Brasil em 2012, portanto não tem nem 10 anos ainda, e somos reconhecidos como Qualified Education Provider da ACMP. A ACMP é a Association of Change Management Providers. Seria quase como um pequeno PMI ou PMI. O PMI fez o ano passado 50 anos e a ACMP é bastante nova, vai completar 10 anos esse ano. Nosso programa é reconhecido, portanto, e faz parte do conjunto de programas de treinamento e certificação que está dentro desse guarda-chuva da ACMP. A nossa base de conhecimento é formada pelo HCMBOK, que é o Human Change Management Body of Knowledge. Esse corpo de conhecimento foi lançado também a primeira edição em 2012, vem sendo atualizada. Em 2014 lançamos a segunda edição, aí já no Brasil, nos países hispânicos, né? Porque aqui na América Latina todos falam espanhol, com exceção do Brasil. Essa edição verdinha aí, a edição que foi lançada em 2018 nos Estados Unidos pela editora Taylor & Francis, que é a editora mais importante que existe na área de negócios e projetos nos Estados Unidos, inclusive com muitos livros no PMI, mesmo o HCMBOK. A revisão foi feita pela Ginger Levine,
Ginger Levin é uma personagem que é um ícone, era uma senhora de 70 e poucos anos. Esse foi o último livro que ela revisou. É uma lástima, mas ela veio a falecer logo alguns meses depois de nós encerrarmos esse livro. Ela gostou bastante do livro, inclusive escreveu um novo prefácio para o livro e nos convidou. Ela tem 16 livros escritos para fazer parte da prateleira virtual que ela tem no PMI. O nosso último lançamento foi lançado este ano, esse que está aqui na ponta direita da sua tela, né, que é Gestão de Mudanças para Abordagens Ágeis. Nós sabemos que o mundo vive hoje, inclusive neste momento, estamos vivendo um processo de adaptação muito forte. Quando nós falamos em agilidade organizacional, nós estamos falando em adaptabilidade, na capacidade de uma organização de reagir rapidamente às demandas do mercado socioeconômicas, políticas, mercadológicas e agora até ambientais, né, ou por questões de saúde, e também organizações que são capazes de se reinventar e inventar o futuro, de questionar continuamente o seu status quo. Agora, essa é uma pergunta interessante, eu já fiz esse webinar, essa apresentação em vários países do mundo, né? Aí pela Europa, já tive na Europa Oriental, na Rússia, na Espanha, na Lituânia o ano passado, na África, em vários países, e aqui na América Latina e Estados Unidos também, algumas vezes. E eu sempre faço essa pergunta, mas por que é que nós estamos discutindo gestão de mudanças? Hoje parece um pouco óbvio por conta da questão da pandemia, mas até alguns meses atrás não parecia assim tão clara essa questão. E a realidade é que nós estamos vivendo um mundo em profunda transformação. Vamos ver um rápido vídeo que mostra, de uma maneira divertida e lúdica, um pouco disso que a gente está vivendo. Push, push. É interessante pensar nisso, mas principalmente refletir que essas mudanças exponenciais, elas não são apenas tecnológicas. Na verdade, a parte mais relevante dessas mudanças exponenciais vem através da tecnologia, mas toca no comportamento humano. E por isso nós temos gerações que são cada vez mais curtas, né? Os baby boomers lá no pós-guerra, ou os Luck Phil no pré-guerra, depois passando pela geração X, geração Z, os millennials, a geração que está chegando agora, que já é uma geração que nasce tecnológica, mas, sobretudo, com comportamentos em termos de relações sociais, de conexão com marcas, de propósito de vida, de conexão com o seu trabalho, com suas atividades profissionais, que é bastante diferente. Para essa geração, ter essa conexão com o propósito de uma organização, com aquilo que os move, com o seu próprio propósito, é extremamente importante. Então, o ser humano é, hoje, um foco, e este processo de mudança vem tornando muitas empresas obsoletas numa velocidade que a gente nunca antes viu. Tanto por motivos internos, como é o caso da Kodak, que, curiosamente, foi a empresa que desenvolveu, em 1975, o primeiro protótipo da câmera fotográfica digital, e que mais tarde veio a sucumbir justamente pela chegada dessas novas tecnologias. Assim como organizações que foram já
fortíssimas ícones do que era a tecnologia na época, como Blockbuster, como Nokia, não conseguiram se reinventar, não conseguiram acompanhar a tendência de mercado, e devemos lembrar que Nokia foi uma organização, está tentando renascer agora, mas foi uma organização extremamente inovadora, se reinventou várias vezes, nasceu em 1888 como uma fábrica de papel, se reinventou várias vezes, chegou a representar 25% do PIB da Finlândia, e foi a organização que colocou a fotografia no telefone celular. E hoje todos nós temos não mais um telefone celular, mas um verdadeiro dispositivo concentrador de mídias, com um poder computacional incrível em nossas mãos. Nós andamos com a fotografia, a câmera fotográfica digital e filmadora o tempo inteiro conosco e de altíssima qualidade. A verdade é que mudar não é mais uma opção. Ou você muda ou você fica obsoleto. E quando nós falamos desse tipo de mudança, nós temos que lembrar que essas mudanças não são só nas organizações, mas para as pessoas também. As pessoas que não mudam, não conseguem acompanhar essas novas tendências, acabam ficando obsoletas e, portanto, perdem empregabilidade, perdem a competitividade nas suas próprias carreiras. Agora, esse tema não é assim tão novo. Este é o filósofo Heráclitos, nasceu na Grécia 2.500 anos atrás e foi o filósofo que refletiu muito sobre essa questão da mudança. E já naquela oportunidade ele dizia: nada é permanente exceto a mudança. E se nada é permanente exceto a mudança, também a gestão de mudanças precisa se reinventar. Não é razoável nós pensarmos que no mundo de hoje, pleno terceiro milênio, com todo esse avanço tecnológico e mudanças comportamentais, que nós faremos gestão de mudanças ou a gestão do fator humano num processo de mudança da mesma maneira que nós fazíamos na década de 90. Assim como nós não temos os mesmos hábitos, não vestimos as mesmas roupas, não usamos os mesmos dispositivos tecnológicos, nem temos os mesmos comportamentos, a gestão de mudanças também evoluiu, o que caracteriza a terceira gestão de mudanças. Apesar disso, os estudos do Kotter International, que é esse mais tradicional, a mais tradicional instituição, talvez possa ser considerado John Kotter o pai da gestão de mudanças, da maneira como nós a conhecemos hoje, eles nos mostram que apenas 30% dos programas de mudanças são bem-sucedidos, o que definitivamente não é um número lá muito agradável. Na realidade, nós esperaríamos, num mundo em mudanças, em que as organizações estão implementando mudanças contínuas em alta velocidade, que os resultados fossem melhores. Vamos ver como esses resultados estão evoluindo. Aqui um exemplo para vocês bastante recente. No Brasil, uma organização, esta organização é uma das maiores organizações, se não a maior, agora com a pandemia talvez tenha se transformado a maior, porque soube se adaptar. Eles adotaram muito fortemente a prática de gestão de mudanças, mas em 2018 eles sofreram muito com a introdução de um novo sistema de vendas. E aqui é curioso notar que, além das mudanças no próprio sistema, a reportagem, que é de uma reconhecida publicação brasileira, com altíssima credibilidade, ressalta que a maior dificuldade que eles tiveram na implantação não foram problemas tecnológicos, mas sim a interação humana com o processo de vendas. Então, essa empresa, que sempre foi muito lucrativa, acaba tendo um prejuízo muito grande num determinado período, justamente quando ela esperava acrescentar muito valor ao seu processo de vendas. Então, é muito curioso perceber isso, como você faz uma mudança para vender mais, o sistema atende a todos os requisitos que estavam planejados, mas é o componente humano que, não mudando junto com o sistema, e que é essencial, porque sem o componente humano você não consegue concretizar uma venda, a venda não é feita sem uma interação humana, e dependendo da cultura regional, isso pode ser mais ou menos importante. No caso do Brasil, é bastante importante.
esses stakeholders, né, ou as partes interessadas que estão ali conectadas com o processo de mudança, é que não reagiram bem e o resultado está aí. A notícia boa que está aqui na manchete desse anúncio é que isso pode ser revertido e foi revertido através de um processo mais estruturado de gestão dessas mudanças. Uma pena que foi feito depois de um prejuízo. Poderia ter sido feita de maneira estratégica desde o início do projeto. Existem estudos, né, que nos mostram, como esse aqui, as razões que levam à introdução de uma nova mudança na organização, e, no caso, a introdução do PMO. É uma mudança de estrutura organizacional, não é uma simples mudança como a gente pensa, só a introdução de uma nova maneira de trabalhar. Não, é mais do que isso, é uma mudança que afeta muitas pessoas, que vai mexer com 4 coisas que tocam muito no ser humano no processo de mudanças: ego, e aqui não no sentido freudiano da psicologia, mas no sentido mais mundano de vaidade, de poder; percepção em relação à perda ou mudanças de status, de poder, e as agendas pessoais. Quer dizer, minha agenda pessoal é uma agenda não declarada, faz parte do conjunto de ambições, de desejos que eu tenho para a minha carreira, que muitas vezes entra em confronto com aquilo que a organização está implementando de mudanças no seu entorno, no seu portfólio. Não, esse estudo é muito interessante porque ele foi organizado pelo PMSurvey.org, que é uma entidade do PMI, e eles nos mostram que 75% das pessoas declararam como razões para o fracasso na implementação dos seus PMOs 2 coisas. A primeira, a resistência humana e questões de natureza cultural, e ainda a falta de patrocínio. 2 questões que nós podemos dizer, aliás, 3 questões que nós podemos dizer, estão 100% relacionadas com a falta de gestão da mudança organizacional. Então, a introdução de uma mudança mesmo, um PMO, e aí nós estamos falando de uma reestruturação, com a introdução não só de método, de maneira de trabalho, mas de uma entidade dentro da estrutura organizacional, que muitas vezes se posiciona como uma entidade, ou é vista como uma entidade consultiva, mas outras vezes é vista também como uma entidade auditora, né, controladora, e que, naturalmente, isso confronta muito com essa percepção de status, poder e com as agendas pessoais de quem já fazia gestão de projetos antes. Para entender bem esse cenário, nós precisamos remontar às origens da gestão de projetos. E projetos não são coisas novas. Na verdade, a humanidade tem feito projetos assim fantásticos há milênios, como o caso das pirâmides. E a gestão de projetos começa a ser organizada de uma maneira mais estruturada há cerca de 50 anos atrás, com as iniciativas do PMI, nascendo da engenharia. E nascendo da engenharia, é esperado que o foco original, o DNA original da gestão de projetos, esteja muito ligado com a questão de escopo, de custo e de prazo. Assim nasceu o PMI, assim nasceram as boas práticas e as ferramentas de gestão de projetos, mas logo evoluíram. E aí a gente precisa se perguntar, inclusive retornando às origens do próprio PMI e a literatura que o PMI tem hoje, né, mas considerando esses vícios naturais de origem, completamente compreensíveis, né, quando é que um projeto termina? Né? Um projeto, não imagina um projeto de construção de uma pirâmide. Uma pirâmide é um monumento funerário, na verdade. Né? Então, ele tem data para acabar, porque senão o stakeholder fica pronto antes que a obra. E, na verdade, não dava para isso acontecer. Então, o faraó estava vivo, já estava construindo a sua pirâmide, que ele precisava da sua obra pronta, né, quando chegasse o momento de finalmente utilizá-la. Então, os projetos, eles quase sempre têm um prazo definido. E aqui tem uma curiosidade, porque o que se define como prazo, e muitas vezes é uma medida até de remuneração daqueles que estão envolvidos na gestão de projetos, é uma data específica. Vai terminar no dia 15, no dia 16 de junho.
Então, não se pode postergar. E vários projetos são assim. Quando houve aqui o projeto das Olimpíadas, né, no Rio 2016, eu trabalhei num projeto que era a construção da linha de metrô, o subway do Rio de Janeiro, a expansão do subway até a região onde ficava o Parque Olímpico, ou próxima região, fazendo a interconexão da parte mais turística da cidade, que normalmente as pessoas conhecem, que é Copacabana, Ipanema, com a zona oeste, onde estava o Parque Olímpico. E ali tinha prazo, realmente prazo era absolutamente essencial, porque não dava para dizer para a Olimpíada, olha, vamos atrasar uns 2 meses a Olimpíada porque essa obra não ficou pronta, né? Esse trajeto sendo feito de carro ou de ônibus costumava levar em torno de 2 até 3 horas por ser uma zona de gargalo, uma zona de afunilamento, dada a geografia do Rio de Janeiro, aqui com muitas montanhas, túneis, viadutos, e passou a ser feito em menos de 15 minutos, essa interconexão especificamente onde havia esse gargalo. Agora, e as mudanças? Quando a gente olha para a gestão de mudanças, todo projeto vai introduzir alguma mudança na organização, qualquer que seja o projeto. A mudança pode ser disruptiva, uma mudança muito grande, ou pode ser uma mudança de menor porte, uma mudança incremental, mas mesmo assim vai tocar na parte mais sensível da organização, que é o fator humano. Assim como, na visão da terceira geração de gestão de mudanças, toda mudança deveria ser estruturada como um projeto, quer dizer, abraçar as boas práticas de gestão de projetos, que inclui aí, por exemplo, a gestão de prazo, de custo, de benefícios, de risco, de qualidade. Então, a gestão de mudanças é algo que está hoje, mais do que nunca, super afinada e convergente com a gestão de projetos. Agora, notem que interessante. O próprio PMI define no seu guia PMBOK que o projeto é um esforço temporário para criar um produto, um serviço ou um resultado exclusivo, né, único. E, por sua natureza temporária, ele tem um fim, né, claramente definido. Um início e um fim claramente definido. Agora, note que, quando a gente fala de fim no PMI, ou término, o PMI, através do seu guia PMBOK, ele define término não como uma data específica, embora para muitos projetos isso possa ser verdade, mas ele define término da seguinte maneira: o fim ou o término é alcançado quando os objetivos, né, estratégicos que motivaram aquela empreitada são alcançados, ou quando eles não poderão mais ser alcançados por algum motivo e o projeto é terminado ou não é mais necessário, é suspenso, é paralisado. Mas claro que entregar objetivos estratégicos é mais importante. O projeto é um meio, ele não é um fim em si. E como um projeto vai introduzir mudanças nas organizações, e são essas mudanças que vão permitir que a organização alcance aqueles objetivos estratégicos que ela está perseguindo, elas só podem ser asseguradas uma vez que elas sejam sustentáveis, ou seja, que o fator humano tenha de fato sido incluído, que os stakeholders tenham sido engajados. Quando você faz um projeto de implantação de inteligência artificial, por exemplo, não basta você ter um software funcionando. Você precisa que seus stakeholders, e aí pensando stakeholder da forma mais abrangente possível, seus clientes, seus funcionários, fornecedores, governo, sindicato, enfim, todos aqueles que são tocados pela mudança realmente estejam engajados. Então, só assim a gente pode dizer que todo o investimento feito, neste caso, em inteligência artificial, trouxe os benefícios que estavam sendo esperados e atingiu seus objetivos estratégicos. E, portanto, fez evoluir a estratégia daquela organização. E isso foi sendo percebido pelo PMI ao longo do tempo. Na quinta edição do guia PMBOK, em 2012, 2013 em alguns países, né, nos Estados Unidos em 2012, o PMBOK passou a incluir uma nova área de conhecimento, justamente uma área chamada Stakeholder Management, que é a gestão dos stakeholders, né? A gestão desse componente humano tão essencial para que não se fique restrito só à visão de que o projeto é a coisa mais importante,
sem que se considere a sustentação de todas as mudanças que estão sendo introduzidas por um projeto. E não se pode pensar nessas mudanças só depois de que o projeto acabou. O processo de engajamento numa mudança começa lá no planejamento estratégico daquele projeto. Para organizações que têm uma abordagem de gestão de mudanças organizacionais já muito madura, começa lá no Change Management Office, no CMO, no Escritório de Gestão de Mudanças, que é uma prática bastante avançada e evoluída. Nesse momento, eu estou trabalhando, inclusive, na implantação de um escritório de gestão de mudanças, na nossa divisão de consultoria, que é uma organização que, desde 2014, vem trabalhando em evoluir a gestão de mudanças, começando primeiro num projeto e agora alcançando maestria, indo até desde a reflexão estratégica, do planejamento estratégico, até a execução e sustentação dessa mudança. E isso tem uma mudança muito grande, impulsionada pela visão do C-Level, do top management da organização, aqueles profissionais que dirigem a organização ou seus acionistas, colocando uma enorme pressão, principalmente na área de tecnologia da informação, que é a área que, naturalmente, é responsável pela introdução de grandes mudanças numa organização. Esse estudo promovido pela Ernst Young em 2014 trata dessas expectativas desse top management e que nos mostra que a expectativa é que a área de tecnologia da informação funcione como um grande líder de mudanças, trabalhando de forma muito eficaz com a área de negócio. Então, portanto, é muito mais do que você simplesmente entregar um projeto, mas sim entregar o conjunto de mudanças que se espera com aquele projeto. Há um outro autor também que está muito na moda nos Estados Unidos, chama-se Hunter Miller, escreveu vários livros, dentre eles esse aí, The Transformational CIO, né, o Chief Information Officer, que geralmente é o diretor de tecnologia, o head, né, a cabeça de tecnologia da informação numa organização, que ele também nos mostra essa expectativa de que o CIO ele é um agente de transformação na organização, muito mais do que foi há algumas décadas atrás aquele homem responsável por fazer a informática funcionar. Não, esquece isso. Ele agora precisa ser um visionário, precisa ser quem traz as inovações, mas principalmente quem tem a competência de implementar esse processo de transformação digital e, em última análise, nós deveríamos dizer transformação organizacional. Não faz muito tempo, eu fiz uma palestra para um grupo chamado CIO-Net. Esse é o maior grupo de CIOs do mundo, são mais de 7.000 CIOs de cerca de 100 países. Aqui no Brasil são quase 400. E eu dizia para eles, olha, na verdade, nós não deveríamos falar em transformação digital, porque a verdadeira transformação é organizacional. Ela se dá através da transformação digital, com as novas tecnologias, mas é preciso incluir as mudanças no fator humano e, consequentemente, com essas mudanças comportamentais, teremos mudanças na cultura organizacional. Então, quando a gente fala de transformação organizacional, nós estamos falando de uma transformação mais ampla, que inclui a transformação digital, inclui a transformação cultural e inclui os ajustes comportamentais e humanos. Esse estudo é da série Pulse of Profession, muito interessante, do PMI. Eu adoro essa série, estou sempre buscando informações lá. Note que logo depois de 2012, o PMI começou a implementar não só novos guias tratando do tema gestão de mudanças, como também estudos como este aqui, que foi muito interessante porque eles chegaram à conclusão, através desse estudo, que existem 3 pilares que sustentam o alto desempenho de uma organização. O primeiro deles é ter práticas de gestão de projetos e programas padronizadas, o que é muito interessante da gente pensar. É natural para o PMI. Mas o segundo começa a se tornar um ponto de convergência entre a gestão de projetos e a gestão de mudanças, que é ter nos projetos patrocínio ou patrocinadores engajados. Portanto, não são patrocinadores
que são meras figuras ilustrativas de um projeto. São patrocinadores que atuam ativamente, inspirando o processo de mudança, inspirando a visão desse futuro da organização, motivando a equipe, trabalhando na gestão de conflitos, principalmente com esses stakeholders lá do top management, vendendo, persuadindo. E o terceiro item, olha que interessante, o próprio PMI chega a essa conclusão, é a gestão de pessoas através do processo de mudanças, portanto, é a gestão de mudanças. E olha o resultado que se consegue alcançar. Em preto, agora, vocês verão as empresas que o PMI classifica como low performers, né? As empresas de baixo desempenho. Em vermelho, as de alto desempenho. Então, o efeito desses três elementos conjugados é extremamente relevante, inclusive do ponto de vista de entrega dos projetos no budget, quer dizer, no seu orçamento, né, preliminarmente estabelecido, ampliando de 36% para 63% o grau de efetividade. Mas também a entrega no prazo e o que é mais relevante, na minha opinião, que é a entrega dos objetivos estratégicos. Note que em preto aqui, 31% é um número muito parecido com os estudos do Kotter International, do John Kotter, e que tem aí uma margem técnica de 1% de diferença, que é nada, mas que nos mostra que com essas três práticas, abordando não só o que já se fazia, que é uma gestão padronizada de processos com método, com um modelo, né, de boas práticas, de ferramentas, mas também com a introdução desses dois outros itens, que são patrocinador e a gestão de mudanças, você mais do que dobra a capacidade de entrega de projetos que realmente são eficazes no sentido de encontrar os seus objetivos estratégicos. Portanto, nós estamos dizendo, em resumo, que os melhores resultados eles são encontrados quando nós fazemos essa integração entre gestão de mudanças e gestão de projetos. E este é um paradigma novo para a gestão de mudanças, porque os gestores de mudanças até a segunda geração de gestão de mudanças, eles costumavam trabalhar muito de forma independente. E agora nós vemos na terceira geração de gestão de mudanças essa convergência, um trabalho único entre gestão de projetos e gestão de mudanças. Já não deveriam existir mais projetos sem a figura da gestão de mudanças, como não deveriam existir projetos de mudança, pode ser uma reestruturação, pode ser, enfim, uma aquisição, a fusão de empresas, mas que não tivesse estruturada como um projeto. O que nós podemos dizer é que os projetos eles não são apenas introdução de revisão de processos ou reestruturações ou introdução de software. Né? Para uma organização realmente mudar e alcançar os seus objetivos estratégicos, ela precisa tratar desse componente humano, ela precisa incluir as pessoas, né? Ser, de certa forma, human-centric, né? Então, centrada nesse entorno. Notem o que aconteceu na pandemia agora, gente. São milhares, se não milhões de empresas no mundo com todo o seu capital investido, máquinas, marca, enfim, todos os seus canais de vendas, canais logísticos, está tudo lá. E está parado por quê? Porque falta o componente humano. Pararam aqueles que não estavam prontos, não estavam vivendo a revolução digital a ponto de poderem, de fato, operar remotamente, ou aqueles que é realmente impossível operar remotamente. Mas o fato é que sem as pessoas, as empresas não funcionam, mais do que nunca, isso está provado. O que nós buscamos como propósito máximo na gestão de mudanças? É ampliar, tanto quanto possível, o engajamento dos nossos stakeholders. Engagement, né, em inglês, compromisso em espanhol, que é gerar essa conexão humana com o processo de mudança, com aquilo que está mudando. Se eu me conecto, tenho uma relação de pertencimento com aquilo que está mudando, eu adoto mais facilmente a mudança, e se as pessoas adotarem mais facilmente a mudança, a chance de você consolidar e depois institucionalizar, quer dizer, fazer com que essa mudança passe a ser parte do dia a dia regular da empresa, é muito mais alto. Mas a terceira geração de gestão de mudanças,
evolui também para pensar na gestão de antagonismos, porque 100% de engajamento é utopia. A mudança sempre vai tocar um pouco nessas questões que eu falei, ego, status, poder, agendas pessoais. Então, eu posso entender muito bem por que a mudança é necessária, por que aquele estado futuro da organização é tão relevante, mas, eventualmente, não me sentir confortável com aquela mudança. Então, eu posso atuar como um antagonista para essa mudança e nós precisamos dominar as técnicas de gestão de antagonismo também. Tá? Afinal de contas, o que é a gestão de mudança? Vicente, você está falando aí, gestão de mudança, gestão de mudança, como é que a gente define? Porque eu já ouvi falar, já me disseram que gestão de mudança é esse negócio de abraçar a árvore. Bom, não tenho nada contra abraçar a árvore, mas gestão de mudança é algo muito maior do que isso. Né? No passado, há 32 anos atrás, quando eu comecei a minha carreira, eu trabalhava numa grande empresa de consultoria, dessas Big Five, né? A gente aprendia que gestão de mudança era tratar da comunicação, tratar de treinamento, né? Essa parte de capacitação, desenvolvimento de novos conhecimentos, e também dos impactos organizacionais, aquilo que a gente percebia que iria trazer algum reflexo na organização ao longo do projeto. Esses são 3 aspectos operacionais da gestão de mudanças extremamente relevantes, não há dúvida, geram segurança psíquica para as pessoas, endereçam parte dos problemas naturais desse mundo de gestão de mudanças, mas a gestão de mudanças, na sua terceira geração, vai muito além disso. Ela tem uma visão muito mais estratégica. E para falar de gestão de mudanças, nós precisamos remontar a origem da gestão de mudanças também, que começa lá na década de 50, com o Kurt Lewin. Kurt Lewin pode ser considerado o pai da psicologia social, uma pessoa que descreveu 3 estágios da mudança, sendo o primeiro deles o seguinte: a organização está funcionando, está tudo direitinho e agora ela vai promover uma mudança. Então, ela precisa ser descongelada. Metaforicamente, isso quer dizer, eu preciso, de alguma forma, reorganizá-la. Para isso, eu vou entrar num estado líquido e, depois que as mudanças forem implementadas, eu preciso reestabilizá-la, ou seja, recongelá-la. Acontece que isso era verdade lá na década de 50, que as mudanças tinham uma velocidade muito diferente do que acontece hoje. Hoje nós vivemos num mundo ágil, num mundo líquido, num mundo de mudanças simultâneas, num mundo de mudanças impostas, como é o caso da pandemia, que a gente não escolhe, ela simplesmente acontece. Né? O Zygmunt Bauman, ele escreveu alguns livros sobre esse mundo líquido, o amor líquido, o trabalho líquido, e é isso que nós estamos vivendo, líquido no sentido de ter fluidez, de não ser mais estático, né? De estar sempre em movimento ou sendo facilmente recomposto e reajustado de acordo com a natureza daquele entorno geográfico que ela está. Pode ser um copo, pode ser um jarro, pode ser um rio, pode ser um lago, pode ser um mar, mas é movimento contínuo. A gestão de mudanças ela mudou, definitivamente mudou, mas ela não perdeu a sua essência. Então, quando nós falamos em tecnologia, chega uma nova tecnologia, ela se sobrepõe à geração anterior. Quando chegar aí o 5G, por exemplo, para a área de telecomunicações e telefonia móvel, celular, naturalmente ela com o tempo vai substituir completamente 3G, depois no futuro 4G. Nas áreas humanas, isso é um pouquinho diferente. As novas gerações, elas se somam e atendem, se direcionam para novos públicos. Então, ela muda um pouquinho. Por isso eu digo que não perdeu a sua essência, porque todo o trabalho desenvolvido pelo John Kotter nesse livro, que é um clássico da gestão de mudanças, né, o Leading Change, o John Kotter percebeu, e os americanos gostam muito, né, de estabelecer essas coisas como 3 estágios da mudança, e o John Kotter estabeleceu. O Stephen Covey escreveu um livro chamado Os 7 Hábitos da Mudança, e o John Kotter escreveu um livro que nos traz os 8 passos da mudança. E o primeiro deles é estabelecer um senso de urgência, depois criar uma coalizão para a mudança, ter uma visão estratégica, comunicar e por aí vai. São passos que falam do que deveria ser feito. Só que isso já não é suficiente, porque neste movimento de convergência entre gestão de mudanças e gestão de projetos, quando você fala sobre essa gestão de mudanças, que os psicólogos, os cientistas sociais compreendem, os antropólogos compreendem bem,
para um profissional de projetos, para um engenheiro, para um arquiteto, para um médico, para um líder, para um executivo, isto é pouco tangível. Então, essa pessoa ela pode compreender o conceito de criar um senso de urgência, de criar essa coalizão para a mudança, mas imediatamente ela vai pensar, ok, mas quais são as atividades que eu devo botar no meu plano de projeto, hein? Como é que eu faço isso? Como fazer? Passa a ser tão importante como o que fazer. Então, não basta eu saber o que fazer. Eu preciso ir além, eu preciso detalhar isso num conjunto de macroatividades e atividades, recheado de boas práticas, ferramentas, método, que te ajude realmente a compreender de forma mais tangível. Não só compreender, mas aplicar na prática. Por isso nós dizemos que o Human Change Management Body of Knowledge, ele é prático, objetivo e humano. Ele não pode perder essa essência do humano, mas ele tem que ser simples para ser eficaz. Então, se a gente olhar a história da gestão de mudanças, nós temos nas primeiras gerações, aqui eu botei alguns dos ícones, né? Existem outros que são muito importantes, como Giannini Lamarche, mas John Kotter e Daryl Conner eu admiro muito. Daryl Conner, inclusive, eu conheço pessoalmente, tive nos Estados Unidos com ele, fiz um treinamento com ele. E esses são alguns dos que escreveram fundamentos essenciais da gestão de mudança. Aqui o Daryl Conner, estou sublinhando esse livro dele, dentre as outras obras que ele tem. Managing at the Speed of Change, para mim, é também um dos clássicos, um dos guias que mais assim me fundamentaram em termos conceituais para escrever ou ser um coautor do HCM BOK. Depois, na virada dessa primeira geração para a segunda geração, algumas organizações, principalmente de consultoria, começaram a perceber que aqui tinha um negócio de transformação das organizações, e também começaram a escrever os seus frameworks, os seus guias, mas ainda muito com essa pegada que se caracteriza de ser a gestão de mudanças para especialistas, muita inspiração acadêmica, então, naturalmente, muita coisa vindo das universidades e com menos a pegada, assim, o jeitão prático das organizações, uma linguagem ainda um pouco hermética, difícil de ser compreendida, principalmente para quem está ali no dia a dia das empresas, e o foco estava muito no que fazer. Enquanto nós olhamos para a terceira geração de gestão de mudanças, cujo marco é difícil estabelecer exatamente um ponto de virada da mudança de uma geração para outra. A gente sabe que as gerações vão mudando num dado período, mas para estabelecer um marco, podemos dizer que em 2010, com a criação da ACMP, é um bom marco, porque a partir daqui a gestão de mudanças ela começa a tomar uma nova cara, ela começa a ser integrada, inclusive com o surgimento do Human Change Management Institute, que foi um dos pioneiros a pregar essa visão da terceira geração de gestão de mudanças, dessa maneira mais pragmática, mais direta, e logo na sequência, o PMI trazendo essa 10ª área de conhecimento, que eu já apresentei a vocês, que é Stakeholder Management. E, na sequência, também, o PMI escrevendo estudos e guias adicionais sobre essa transformação humana no processo de mudança e a sua relevância nos projetos. O que caracteriza, então, a gestão de mudanças 3G, né? É a gestão de mudanças para todos. Então, ela deixa de ser uma área só para especialistas e passa a ser uma disciplina transversal. Para vocês terem ideia, nós treinamos 25 oficiais, através do nosso centro de formação na Colômbia, das Forças Armadas colombianas. Lembrando que a Colômbia é um país que viveu 50 anos em guerra. Então, as Forças Armadas colombianas, elas sabiam viver e estavam estruturadas para viver num estado de guerra. E depois que foi assinado o acordo de paz, elas precisavam mudar e aprender a viver, ter seus motivadores, ter o seu propósito como uma organização que já não precisa mais viver em guerra. Assim como eu já treinei médicos, arquitetos, engenheiros, profissionais, se a gente olhar mundo afora, hoje essa é uma disciplina para líderes de todas as áreas, para todos aqueles que estão liderando mudanças de qualquer natureza. Eu mesmo trabalhei aqui no projeto das Olimpíadas, né, especificamente na construção do metrô. Você pode falar, mas Vicente, uma obra de engenharia tão técnica como a construção de uma linha de metrô precisa de gestão de mudança? Claro que precisa. Tem gente envolvida?
Se tem gente envolvida, vai ter ego, status, poder e agendas pessoais. Então, precisa de gestão de mudanças. A outra coisa que é muito clara na terceira geração de gestão de mudanças, e é claro que o HCMBOK não é o único guia da terceira geração de gestão de mudanças. Eu não estou citando o HCMBOK porque foi o guia que eu ajudei a escrever e não vou fazer propaganda aqui dos nossos concorrentes, mas existem outros que têm muito valor também e que têm que ser respeitados. Mas é uma característica de todos eles ter uma abordagem muito prática, muito objetiva, voltada para atividades. Então, ele estrutura a gestão de mudanças não de uma maneira conceitual, mas de uma maneira pragmática. A outra coisa é uma visão estratégica da gestão de mudanças, não é mais aquela visão só operacional. Então, ela nasce desde a iniciação do planejamento, ou se for no mundo ágil, na primeira camada de planejamento do projeto, e também acontece ao longo do planejamento das releases, do planejamento da iteração, e principalmente o que busca responder a terceira geração de gestão de mudanças é não só o que fazer, mas também como fazer. Essa é a grande resposta, porque com essa resposta a gente consegue integrar plano de projeto com plano de gestão de mudanças. Lá no cronograma de gestão de projetos vão aparecer várias atividades de gestão de mudanças, tornando claro, tornando tangível para todos aqueles que estão envolvidos no projeto o que é e o que fará a gestão de mudanças. Tá? A verdade é que, na gestão de mudanças 3.0, o protagonismo não está mais no gestor de mudança. É claro que o especialista em gestão de mudança, é o meu caso, eu vivo disso, não só de dar treinamentos e gerir o Human Change Management Institute, mas nós temos uma divisão de consultoria que atende tanto aqui no Brasil como em projetos fora do Brasil, através de um modelo de counseling, né? Que algumas pessoas chamam de coaching, mas eu prefiro chamar de counseling, porque de fato é mais um aconselhamento. Mas o fato é que o protagonismo está em todos os líderes. Todos aqueles que estão diretamente envolvidos, sejam líderes formais ou líderes situacionais, são agentes protagonistas da mudança. Não são vítimas da mudança, nem são público da mudança. Então, a gestão de mudanças aqui atua como uma disciplina que você precisa conhecer para poder interagir com os especialistas em gestão de mudança quando são projetos muito complexos ou para que você mesmo possa introduzir as boas práticas de gestão da mudança no seu projeto, para que o seu projeto entregue os objetivos estratégicos, como nós vimos no benchmark do PMI, lá do Pulse of Profession. O que nós estamos falando é dessa integração total entre gestão de projetos e mudanças. Essa é a grande cara da terceira geração de gestão de mudanças, que é claro que também não poderia deixar de abraçar este tema que está cada vez mais presente nesse contexto de transformações exponenciais, digitais e organizacionais, que é o mundo ágil. E por isso mesmo, nós somos uma organização de conhecimento contínuo, lançamos esse ano esse livro aqui, ó, Gestão de Mudanças para Abordagens Ágeis, incluindo aqui o guia HCMBOK to Agile. Então, o Human Change Management Body of Knowledge passa a ser integrado a partir do manifesto ágil em modelos de gestão de gestão de projetos, né, que adotam abordagens ágeis, e esse é um conceito que é como introduzir a gestão de mudanças para esses modelos que já existem. Hoje existem mais de 60 métodos ou frameworks para o mundo ágil, então a gente não se liga em um específico, mas nós construímos algo que se adequa, se adapta, se ajusta a partir dos conceitos que são genéricos do mundo ágil a qualquer modelo. Agora, nós introduzimos aqui também um outro conceito, que é a gestão ágil da própria mudança. Então, uma coisa é fazer gestão de mudanças num projeto que já adota o modelo ágil. Outra coisa é a gente perceber que algumas organizações, se você considerar alguns fatores como simultaneidade da mudança, cicatrizes organizacionais, quer dizer, marcas que a organização já tem no seu passado, na sua história pregressa, de mudanças que foram mal conduzidas, o volume, a sequência
como essas mudanças serão introduzidas para evitar a saturação da mudança num determinado grupo de stakeholders. A partir daí, a gente pode optar por fazer a introdução da mudança de forma iterativa e incremental. Quer dizer, esse é um modelo, um pensamento de gestão de mudanças absolutamente novo, pela primeira vez descrito nesse livro que nós criamos, e que pode, inclusive, influenciar a própria definição do método que se conduzirá ao projeto. Então, eu mesmo trabalho também como counselor nesse momento num projeto que, quando eu cheguei na empresa, ele estava concebido com um modelo tradicional, waterfall linear, que levaria quase 3 anos para ser implantado. E quando eu comecei a entender e fazer um diagnóstico do projeto, eu percebi que quando as mudanças fossem introduzidas, teria uma etapa de planejamento, uma etapa de execução, uma etapa de implantação e a introdução de grandes mudanças, criando uma enorme ruptura na organização. E aí eu percebi que seria melhor, mais fácil, mais simples e potencialmente mais rápido introduzir essas mudanças em ciclos iterativos e incrementais, que se vão ampliando na medida em que você vai conseguindo engajamento, que você vai criando casos de sucesso e as pessoas vão se engajando e os antagonistas vão ficando isolados. Então, vejam bem, nesse caso aqui, a gestão de mudanças acabou introduzindo um conceito novo que influenciou o próprio método de condução do projeto. E isto quer dizer que quando a gente vai parar para pensar na sequência de introdução das releases de um projeto, né, do seu processo incremental de crescimento no mundo ágil, nós não podemos só considerar os produtos e serviços, as características, requisitos do produto e serviço que será introduzido, mas também o que nós chamamos de adesão provável à mudança, ou seja, a posição dos stakeholders em relação à aceitação ou à rejeição desses novos produtos e serviços que, uma vez introduzidos, trarão mudanças na organização, tocarão nos stakeholders, nesses 4 elementos que eu venho falando aqui, que são tão naturais de todos os seres humanos. Todos nós temos ego, status, poder e as nossas agendas pessoais. Tá? Então, a gestão de mudança está passando por uma enorme transformação. Isso é o que caracteriza a terceira geração de gestão de mudança e a gestão de projetos também. Por sua definição clássica, a gestão de mudança é essa disciplina que apoia pessoas e organizações na transição do estado atual para o estado futuro. Ok, essa definição é muito abstrata para você explicar para o presidente da organização. Então, notem o que adota como objetivo, e não mais como uma conceituação, a gestão de mudanças 3.0. Eu poderia, esquece a parte branca, eu posso ficar só com a amarelinha. Você poderia dizer para o seu presidente, ou para o líder do projeto, ou para o board da organização o seguinte: precisamos fazer a gestão de mudanças, porque através da gestão de mudanças estão aqui dados e fatos que comprovam isso, que nós podemos ampliar as chances dos objetivos estratégicos que nós estamos perseguindo serem alcançados ou superados. Então, eu quero aumentar a probabilidade de sucesso do projeto, e isso é uma característica da gestão de mudanças 3.0. Então, esse é o resumo, né? Ver como a pegada, como a maneira de se abordar é muito mais pragmática, objetiva, prática, direta, fala o idioma daquelas pessoas que realmente precisam compreender o que é a gestão de mudanças para que aceitem que a gestão de mudanças venha a fazer parte do seu contexto. Tá? Apenas para que vocês tenham uma visão de como isso está mudando no mundo, o próprio Standard, né, que é um conjunto, um compilado, eu sou uma das pessoas que está revisando o Standard nesse momento da ACMP, que foi criado aí junto com a ACMP, e do qual, aqui está aqui o nosso logo, nós somos um dos patrocinadores. Ele tem essa pegada aqui, com verbos muito pragmáticos: definir, determinar, desenvolver, identificar. E quando a gente olha o guia PMBOK na sua 6ª edição, ele também tem essa pegada muito pragmática, né? Identificar, planejar, gerir, monitorar. E eu já posso adiantar que na 7ª edição do PMBOK, que eu já tive contato com o First Draft, né? O primeiro rascunho, ele terá, isso mudará muito o guia PMBOK, mas ele terá uma orientação a princípios, e a gestão de mudanças ganhou uma relevância tão grande no guia PMBOK que, dentre os 12 princípios, 3 mencionam gestão de mudanças, o fator humano,
e um é dedicado exclusivamente à gestão de mudanças organizacionais, à introdução das mudanças nas organizações. Então, essa é uma área de conhecimento, agora vai passar a ser um princípio essencial até para o PMI, que nas suas origens lá na engenharia naturalmente não considerava isso, mas que vem ganhando relevância, e isto é, em resumo, a gestão de mudanças 3.0, a terceira geração de gestão de mudanças tão relevante e tão atual. Eu aqui passo a bola para o meu parceiro, meu amigo Rui. Espero que tenha sido compreensível para vocês. Não sei se deixamos as perguntas aí ou questões que estão no chat para o final. Ou se quer fazer agora. Não, acho que vai em frente, né, Rui? Vamos em frente, acho que sim. Acho que é melhor ir em frente. Já está a ver o meu slide, não está? Sim. Ok. Ora bom, então, o HCMBOK, portanto, estamos aqui a ver a capa dele. Ele existe em 3 versões linguísticas. Portanto, originariamente é escrito normalmente em português. Depois tem sempre, portanto, traduções linguísticas para o inglês e publicação também, e para o espanhol. O que é o HCMBOK? Portanto, quer dizer, HCMBOK quer dizer Human Change Management Body of Knowledge. Portanto, constitui-se num conjunto de práticas, ferramentas, técnicas que visam, no fundo, enquadrar os fatores humanos da gestão da mudança, no contexto de projetos, no fundo, e da implementação de projetos. Está organizado em 48 macroatividades, e depois essas 48 macroatividades estão subdivididas em várias atividades, originando 213. O que significa que, como podemos ver pelo número de atividades elementares, temos aqui uma checklist razoavelmente completa, não querendo ser, ou parafraseando, se calhar é melhor, o Steve Jobs, não é? Steve Jobs, no início da década de 90, quando lançou o seu um supercomputador desenvolvido por ele, salvo seja, pela empresa onde ele estava na altura, que ele tinha sido corrido da Apple, e ele disse no início da década de 90 que esse computador teria 9 das 10 inovações tecnológicas que até ao final da década poderiam ocorrer, porque ele se podia ter esquecido de alguma, não é? Não querendo ser, digamos, ou ter o mesmo tipo de discurso, mas na realidade, com 213 atividades elementares, temos aqui, digamos, um leque praticamente completo, com certeza. Não queremos ter a arrogância de dizer que está aqui 100%, mas poderá falhar alguma, mas estarão aqui, com certeza, a esmagadora maioria delas. Para lá desta estrutura, na realidade é mais relevante talvez dizer que as próprias macroatividades estão organizadas em dois subconjuntos. Um subconjunto que está aqui refletido neste momento e que, no fundo, é um pouco a espinha dorsal do HCMBOK, portanto, com uma estrutura em fases, precisamente a lembrar um pouco o ciclo de vida da gestão de projeto ou de um projeto, mas apesar desta estrutura, no fundo, de espinha dorsal, em fases, portanto, não se pense que, na realidade, temos aqui uma sequencialidade e uma linearidade obrigatória. Aliás, como o Vicente dizia ainda há pouco, não é? Aquilo que é normalmente, em termos de gestão da mudança, é que a coisa vai acontecendo por vagas, não é? Portanto, vamos tendo um conjunto de aderentes iniciais, depois há outros que se seguem numa vaga seguinte e assim sucessivamente, à medida que vamos tendo sucessos, não é? E, portanto, não se pode olhar aqui para esta espinha dorsal como, ok, sim senhora, então isto começa a iniciação de planeamento e depois vai para aqui fora até ao closing e depois ainda tem a produção. A propósito da produção, esta já é digamos, um elemento importantíssimo, precisamente porque que é muitas vezes descurado nas principais metodologias de gestão de projeto, entre as quais se inclui o PMBOK, mas se olharmos também para o PRINCE2, por exemplo, acontece a mesma coisa, e outras, que é, portanto, na realidade, o projeto,
porque tem a tal definição do princípio e o fim bem definidos, normalmente esquece um pouco o pós-projeto, não é? E, do ponto de vista da gestão da mudança, ou na perspectiva da gestão da mudança e da consolidação, no fundo, das mudanças produzidas e da gestão dos respectivos impactos, etc., na realidade, esta última fase que está aqui a vermelho, a da produção, é fundamental para garantir, no fundo, uma estabilização da mudança. E para permitir, lá está, para permitir que uma nova vaga venha, não é? Uma nova vaga de pessoas, de aderentes, se calhar alguns ex-antagonistas que vão, no fundo, aderindo e percebendo não só a inevitabilidade da mudança, mas também a necessidade da mesma. E, portanto, olhe-se se pode haver, digamos, uma iniciação e um planeamento que tenham, considerando mais ou menos macro, de todas essas vagas, na realidade, depois olhemos aqui para a aquisição, execução, implementação e fecho como, enfim, ciclos que vão ocorrendo e que, inclusive, não são necessariamente estanques, não é? Ou seja, eu não tenho execução após a aquisição, portanto, eu terei aqui sobreposição entre estas próprias fases do ciclo. Mas, portanto, esta é, digamos, a espinha dorsal aqui do HCM-BOC, em que cada uma destas fases depois encerra um conjunto de macroatividades. Depois, são adicionadas, então, as macroatividades: planear e gerir a comunicação, criar espírito de equipa e reforçar, no fundo, a dinâmica de equipa, encorajar, no fundo, a participação no processo de tomada de decisão por parte das pessoas, obviamente, inevitavelmente, gestão de conflitos, motivação, gestão de stress, gestão de comportamentos, liderança de pessoas, encorajar a criatividade e inovação, tal, no fundo, é encorajar um pouco o pensar fora da caixa e gerir, portanto, o engajamento de stakeholders. A propósito deste termo engajamento, acho que já contei esta ao Vicente, mas não contei aos outros, que é de quando ouvi pela primeira vez brasileiros a falar em engajamento, como tradução de engagement, achei que era mais uma palavra inventada, não é? Portanto, para o léxico do português brasileiro. Curiosamente, fui a um dicionário que minha mãe me deixou, um dicionário de língua portuguesa dos anos 40, do século passado, e eis que lá estava o termo engajamento e com o significado que ele aqui tem. Portanto, engajar é no sentido de encaixar, comprometer, quase que como dar o braço e caminharmos juntos, porque juntos somos mais fortes. E, portanto, a ideia da gestão do engajamento dos stakeholders é precisamente a de, para nós não pretendemos estar ali envolvidos, não é? Para isso já chega o termo stakeholder. Aquilo que a gente quer é ter ali comprometidos, na realidade, com a solução. E, portanto, todas estas 6 macroatividades, todas elas compostas depois numa série, não de atividades exatamente, algumas atividades com certeza, mas no fundo têm aqui um conjunto de temas que são transversais e aplicáveis, ou de aplicabilidade, em qualquer uma das fases aqui da nossa espinha dorsal, não é? E daí tanto terem este caráter transversal, porque na realidade elas serão postas em prática ou serão necessárias de pôr em prática em qualquer uma das fases do HCM-BOC. Em termos só da apresentação sumária, depois do conteúdo que há em cada fase é composta em várias macroatividades. Temos aqui, para a iniciação e planeamento, uma macroatividade, obviamente que será a primeira, que é identificar o sponsor do projeto, ou sponsors do projeto, e preparar. Quando eu digo sponsors, sponsor mesmo há só um, mas na estrutura de sponsorização podemos eventualmente ter, na realidade, e é natural que assim aconteça, ter mais do que um, e portanto há que preparar, na realidade, essas pessoas para o seu papel, porque pretendemos ter, na realidade, ou precisamos, então, do ponto de vista das mudanças, da gestão da mudança, precisamos de ter, na realidade, sponsors bastante fortes. Não é? E, portanto, depois, cada macroatividade está subdividida, portanto, numa série de atividades, como aqui se ilustra, e, portanto, esta é a estrutura, no fundo, aqui das macroatividades desta espinha dorsal, estruturada por fases. Temos aqui uma segunda atividade, portanto, realizar uma sessão de alinhamento e mobilizar líderes. Portanto, aqui no fundo é um bocadinho o contar espingardas, não é? O perceber quem é que pode ser um potencial vendedor ou um potencial apoiante,
portanto, começar a ter essa percepção e, no fundo, mobilizar os nossos potenciais soldados, no fundo, para a missão da implementação da mudança, a reboque de uma iniciativa da organização que pode ter variedíssimos focos, como já vamos falar um pouquinho adiante. Não é? O grande output desta etapa, e é um output muito importante, esse sim é o chamado plano estratégico da gestão da mudança, em que este plano estratégico, no fundo, há de fazer parte parte integrante do plano de gestão de um projeto, não é? E, portanto, fundamentalmente, portanto, aquilo que ele procura identificar são, e não é pouco, não é? Portanto, perceber claramente qual é que é a estrutura de sponsorização do projeto, a visão do projeto, o propósito e o objetivo. Portanto, no fundo, são coisas diferentes, não é? O objetivo é o quê, enquanto que o propósito é o porquê, e é sempre muito importante a gente perceber porquê, para, na realidade, termos capacidade ou termos mais disponibilidade para irmos atrás dos quês, não é? Depois, métricas, metas, elementos de cultura organizacional, também a equipa ou as pessoas que vão participar no contexto das ações ligadas aqui à gestão de mudança, perceber muito bem quais são os fatores de antagonismo, portanto, o que é que leva, no fundo, a haver pessoas que estão contra esta iniciativa, quais é que são os fatores que potenciam que as pessoas estejam, na realidade, comprometidas com elas. Há aqui uma ferramenta que é o stakeholder mapping, um pouquinho diferente, eu diria para melhor, daquele que vem, por exemplo, num BABOK, num Business Analysis Body of Knowledge, portanto, que é mais simples e é mais no sentido de definir estratégias de comunicação. Este aqui é mais no sentido de percebermos, na realidade, quem é quem e com quem podemos contar, com quem não podemos, quem é que está na sombra, e, portanto, isto no fundo, não é uma fotografia, não é? Ou não é uma fotografia estática, chamemos assim, tem que ser dinâmica, ou temos que ir tirando várias fotografias ou atualizando a fotografia ao longo do projeto, e por aí fora, portanto, nestes tópicos todos, que no fundo, como vemos facilmente, portanto, há uma grande interligação entre, no fundo, muitos dos tópicos que estão aqui neste plano estratégico de gestão da mudança e aquilo que deve fazer parte de um plano de gestão de projeto. Sim, senhor. E, portanto, como se diz, o desenvolvimento da gestão da mudança deve ser integrado no plano de gestão de projeto, eventualmente em projetos de menor dimensão, será um papel até que pode ser desempenhado pelo gestor de projeto. Em projetos de maior dimensão, de maior impacto, com certeza que terá que haver no órgão de gestão de projeto alguém mais especializado na área da gestão da mudança, assim como potencialmente haverá na área da gestão do risco, etc, etc. Sim, senhor. O HCMBOK, tanto como o HCMBOK, como o Vicente acabou de dizer, tanto tem também, aliás, eles já originariamente, eu diria, tanto, não havendo ali uma alocação direta aos métodos ágeis, eles já tinham um natural, portanto, um fit natural com as metodologias ágeis, precisamente porque a gestão da mudança se faz, quando eu dizia por vagas ou por ciclos, se usar o termo iterações e incrementos, já estamos na terminologia um pouco aqui do mundo ágil, não é? E, portanto, a realidade é exatamente essa, é que, no fundo, claro que em projetos que já, per si, adotam, no fundo, uma forma de estrutura ágil, como aqui se está a representar, tipicamente este ciclo das fases de aquisição, execução, implementação, fecho, hão de ser, portanto, repetidas iteração a iteração, portanto, ao longo do curso do projeto. E, portanto, também aqui, no fundo, a diferença será, aparentemente, a mudança se ir fazendo aos poucos, não é? Mas, nos métodos ditos tradicionais, entre aspas, ela também acontece aos poucos. Mesmo que eu queira produzir a mudança toda de uma vez só, ela não vai acontecer. Portanto, eu posso, na realidade, redefinir, por exemplo, processos de uma organização, processos de negócio totalmente novos, mas não é por decreto que as pessoas vão passar a usá-los. Haverá uns que começam a usar primeiro, outros que vão depois aderindo, em função dos sucessos dos primeiros, e portanto, também a mudança já naturalmente acontece por ciclos e não vão, com certeza, dentro de uma organização,
as pessoas não vão andar todas ao mesmo ritmo, será perfeitamente natural, não é? A não ser que seja uma organização que esteja a começar do zero, uma startup, em que as pessoas são escolhidas a dedo, e em que, mas aí não se pode falar propriamente de mudança, mas mais de construir uma coisa nova, não é? Sim, senhor. Mais coisas importantes, portanto, no fundo, quando falamos aqui de gestão da mudança, portanto, os principais ou os mais comuns alavancadores ou razões para implementar projetos de gestão da mudança andam em redor de evoluções tecnológicas, revisões ao nível, alterações ao nível de processos, o que está muito na moda agora, a transição digital, mas na realidade por detrás de uma transição digital que se queira bem sucedida, tem que estar uma transformação organizacional. Há quem prefira chamar de transformação do negócio, business transformation, como incluindo eventualmente várias das anteriores. As crises, sempre que há uma crise que ponha em causa, no fundo, o status quo, como é o caso agora da pandemia, portanto, são sempre alturas em que as pessoas estão até mais disponíveis para a mudança, não é? Mas também, depois, do ponto de vista do negócio puro e duro, portanto, novos competidores que entram no nosso mercado e que nos obrigam a mudar, ou alterações de hábitos a nível dos consumidores ou dos clientes, ou empresas que crescem não de uma forma orgânica, mas por aquisições, portanto, tudo isto são razões, no fundo, para, ou têm sempre impacto, são, no fundo, fruto de, ou objeto de iniciativas e de projetos que têm sempre impacto nas organizações, têm impacto nas pessoas e que, inevitavelmente, carecem de gestão da mudança. E, como vimos ainda há pouco, como o Vicente mostrou, um dos fatores, ou o fator talvez mais determinante para o verdadeiro sucesso destas iniciativas e destes projetos é, na realidade, o cuidado com a gestão da mudança. E esse é um fator decisivo para transformar, digamos, um desastre, ou um potencial desastre, num verdadeiro sucesso. Não é? Sim, senhor, trazidos chegados até aqui, apresentar um pouquinho a Reflexo de Saberes. Alguns de vocês já a conhecem, uns melhor, outros pior, mas portanto ela nasceu, fundada por mim em 2007, e que foi herdar, no fundo, uma experiência minha e de outras pessoas da empresa onde trabalhávamos antes, que era a Sinfic, e portanto não se pode propriamente falar, não teve o romantismo do management buyout, mas na prática foi um pouco aquilo que fizemos, que foi trazer a área de negócio que tínhamos na Sinfic para uma empresa exterior e que acabou por ter o nome de Reflexo de Saberes. E que, portanto, atua numa série de áreas. Portanto, já há muito tempo que perseguíamos, de alguma forma, complementar portanto, a oferta com precisamente a componente da gestão da mudança, porque ela atravessa todas as outras. Já trabalhávamos com métodos e práticas ágeis, a gestão da mudança faz lá falta, com business analysis, arquitetura de empresa, IT, muito trabalho na área da IT, na área de processos, na área da gestão de projeto, mais tradicional ou mais híbrida ou mais alinhada com os métodos ágeis, engenharia de software, trabalhávamos também os soft skills, portanto, a área de soft skills, e, portanto, esta componente era uma componente que nos faltava e que tivemos a felicidade de nos cruzar em termos de caminhos com o HUCMI, nomeadamente com o Vicente, e é precisamente isso que nos traz também aqui hoje. Não é? E, portanto, agora, portanto, somos o mais recente centro de formação reconhecido pelo HUCMI e, portanto, fechamos portanto, contrato em maio para os mercados geográficos de atuação Portugal, Angola, Cabo Verde e Moçambique. E, portanto, vamos precisamente, temos um brinde para os participantes desta sessão, que é, portanto, vamos iniciar portanto, o HCMBOK Training and Certification Program, que tem 2 módulos. Um primeiro que confere a certificação de HCMBOK 3G Practitioner, e o segundo que confere a certificação da HCMP, falta-lhe ali o 3G Expert Professional, e portanto vamos arrancar
vamos fazer uma primeira edição em Portugal, portanto, uma edição de lançamento, a arrancar a 29 de junho e a terminar a 21 de julho, a funcionar segundas, terças e quintas, entre as 6h45 e as 9h30, com cerca de 20 minutos de paragem pelo meio, para se poder ir comer uma bucha e recuperar forças, ou deitar as crianças, ou jantar rapidamente com a família. Portanto, dá tempo para isso, não é? Desde que seja uma refeiçãozinha rápida. Vamos, portanto, implementar este curso em formato live training, com recurso aos Zoom Meetings, e, portanto, temos um preço de lançamento especial, precisamente para estes participantes, como compreenderão. Portanto, o valor que aqui está, de 535,50 €, que inclui a formação nos 2 módulos, toda a documentação de suporte e ainda os exames de certificação. Portanto, é, na verdade, um preço especial de lançamento, e que estará disponível, portanto, para aqueles que se inscreverem até segunda-feira que vem, dia 22. Só referir, portanto, que no fundo, em termos do conteúdo, no fundo, dos 2 módulos de formação, o módulo 1 centra-se precisamente aqui na espinha dorsal, portanto, nas fases e nas suas macroatividades, técnicas e ferramentas relacionadas, e o módulo 2 nas macroatividades transversais, portanto, nas macroatividades que, no fundo, acontecem ao longo de todas as fases, ou podem ser chamadas a ser postas em prática, as competências que estão subjacentes, em qualquer uma das fases do ciclo de vida aqui, ou da espinha dorsal aqui do HC MBOK. E, com isto tudo, tenho dito. Não sei se o Vicente quer acrescentar mais alguma coisa, ou se entramos diretamente... Só acrescentar, Rui, que o modelo do A2CMA, ele é centrado em conhecimento. E o nosso processo, ele se baseia em 3 etapas que fazem parte da andragogia, pedagogia para adultos. São 3 encontros cognitivos. O primeiro é o treinamento, que é a única maneira de se chegar à certificação. Depois você vai ter que fazer um autoestudo, que é uma preparação para o processo de certificação. E nós não cobramos o processo de certificação, ele já está incluído nesse modelo. Você tem 180 dias para fazer as 2 provas de certificação. São 2 provas porque você não aprende nada numa prova de 3 horas, mas em 2 provas de 1h30, você aprende muito mais. A prova é feita com consulta, porque o que nós queremos é que você aprenda durante a prova. Se tem uma pergunta para a qual você não conhece a resposta, você vai no livro e você aprende. Ou se você tem dúvida, você vai no livro e você aprende. Você descobre que aquele capítulo você precisa reler, porque o A2MBOK foi escrito para ser um guia a ser utilizado no dia a dia nos seus projetos. Eu levo o meu guia quando vou a um cliente e consulto muitas vezes para mostrar para o cliente qual é a lógica de desenvolvimento daquela macroatividade ou daquela atividade. Então, o modelo é de 3 encontros cognitivos, né? É um pouquinho diferente do que a gente está acostumado de você estudar. Você tem 3 tentativas para alcançar 75% das 32 perguntas, né, em respostas corretas, das 32 perguntas em 90 minutos. Ao longo de 180 dias, você tem 6 meses para ser bem sucedido. E esse curso também dá 1 PDU por hora para aqueles que são certificados no PMI.